Como Deus usa o sofrimento para o nosso bem? Essa pergunta, ela costuma vir depois de muitas outras. Depois da dor, depois do que passamos, depois da perda, depois do silêncio, depois da injustiça. Ela não nasce no começo do sofrimento. Ela nasce quando a pessoa está cansada de sofrer e precisa de sentido para continuar. Talvez você esteja exatamente aqui. Você não está mais perguntando por quê. Você está perguntando, Deus, isso tem algum propósito? Todo esse sofrimento que não se acaba, tem algum propósito? Eu estou cansada, eu estou fraca, eu não aguento mais. Existe algum propósito? A Bíblia responde essa pergunta, mas não da forma que muitas pessoas esperam. Em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo é conhecido, mas também é muito mal usado. Ele não diz que todas as coisas são boas. Ele diz que Deus trabalha em todas as coisas, sejam elas boas ou ruins. Isso muda completamente o entendimento. A Bíblia nunca chama dor de coisa boa. Nunca chama o sofrimento de bênção. Nunca romantiza a perda. Mas a Bíblia afirma que Deus é poderoso o suficiente para transformar até aquilo que nos feriu, que nos magoou, que nos deu tanto sofrimento em instrumento de crescimento, de maturidade e de propósito. Deus não cria o sofrimento, mas Ele não desperdiça o sofrimento. Em outros vídeos eu falo que a Bíblia fala que nós colhemos o que nós plantamos. E muitas vezes nós colhemos sofrimentos por decisões erradas que tomamos ao longo da nossa vida. Nós colhemos sofrimento muitas vezes por tomar decisões equivocadas, por fazer escolhas erradas, por sermos muitas vezes bons e tomar decisões pela emoção e não pela sabedoria divina, e não por orientação do Senhor. Mas o fato é que, mesmo diante do sofrimento, o Senhor, Ele usa o sofrimento para nos ensinar algo, para um fim, para um propósito. O sofrimento humano, ele pode vir para um propósito, ele pode vir como consequência de alguma decisão que tomamos, mas é importante dizer que Deus continua no processo, que Deus continua do lado e que Deus não desperdiça esse sofrimento. Ao contrário, Ele utiliza o sofrimento para aprendermos, para crescermos, para a nossa fé ser renovada, para a nossa fé ser fortalecida. Agora pense comigo em José. José, ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido, ele foi acusado injustamente, ele foi esquecido. E nada daquilo era bom, nada daquilo era justo. Durante anos, José não teve explicação nenhuma resposta, nenhuma promessa cumprida diante dos seus olhos. Mas quando a história chega ao fim, José olha para trás e diz algo que só alguém curado consegue dizer. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Observe aqui com atenção. José não disse que o mal deixou de ser mal. Ele disse que Deus foi maior que o mal. E isso é fundamental. Deus, ele não muda o passado. Deus, ele redime o passado. Ele não apaga a dor, mas ele dá sentido a ela. Talvez você esteja hoje vivendo algo que não faz sentido nenhum. Talvez você não consiga enxergar nenhum bem nisso. Mas existe um propósito
diante de tudo que você está passando. E mesmo você não entendendo nada, está tudo bem. Romanos 8:28 diz o seguinte: não é uma promessa para o agora, é uma promessa para o processo completo. O problema é que nós queremos entender no meio da história. E muitas vezes nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender, mas o significado real, o significado muitas vezes vai aparecer no fim, lá no final. Agora pense em Jesus. O maior sofrimento da história humana foi a cruz. Nada parecia mais sem sentido do que aquela morte. Nada parecia mais injusto do que a morte de Cristo. Mas foi exatamente ali que Deus estava realizando a maior obra de redenção. Parece que não existia sentido Jesus ter vindo a este mundo sem ter pecado algum e ter passado por tudo o que ele passou. Não havia sentido Jesus ter passado por tanto sofrimento, sendo filho do Deus Todo-Poderoso. Não havia sentido Jesus ter passado por uma morte tão cruel como a morte de cruz. Não havia sentido Jesus, um homem bom, um homem sem pecados, ter passado por tudo que ele passou, ter sido injustiçado, ter sido perseguido, ter sido mal compreendido. Não havia sentido em nada disso. Mas Cristo, Jesus, ele não se deteve aos fatos que estavam acontecendo. Ele não olhou para o lado, ele não olhou para a direita ou para a esquerda ou para aqueles que o acompanhavam. Ele se deteve no propósito a que ele veio a este mundo. Os seus olhos estavam fixados ao Pai para cumprir o maior propósito da história humana, a salvação. E se Deus, ele transformou toda essa história, se Deus, ele transformou a cruz, um símbolo de dor, de morte, em salvação, ele pode transformar o que você está vivendo também. Você está vivendo para um propósito maior. E eu quero neste momento pedir para você, escreva no comentário: estou vivendo o propósito de Deus. Estou vivendo o propósito. Creia nisso. Declare isso sobre a tua vida. Nesse momento tão difícil, escreva nos comentários: estou vivendo um propósito de Deus. Eu creio nisso. Isso não significa que você precisa gostar do sofrimento. Não significa que você precisa agradecer pela dor. Eu estou passando por tudo isso e eu sou grato a Deus. Não precisa agradecer por tudo que você está passando. Apenas entender que Deus ainda está escrevendo a sua história. A sua história ainda não acabou. O sofrimento, ele pode produzir coisas que o conforto nunca produziria. A maturidade, a empatia, a dependência de Deus e a profundidade espiritual em que você vai se encontrar nesse momento. Isso não justifica a dor, mas revela aqui que a dor não é inútil. Talvez você esteja ferido, mas não está quebrado para sempre. Creia nisso. Talvez você está machucado, mas não está abandonado. Deus está presente. Deus está vendo tudo. E eu quero dizer algo para você: Deus, ele não desperdiça lágrimas. Deus não ignora gemidos. Deus não perde o controle da história. Deus está no controle da história. Mesmo quando tudo parece confuso, Deus, ele está trabalhando. Se hoje você ainda não consegue enxergar o propósito, não desista. Apenas confie, apenas acredite, apenas coloque a tua fé em ação. Confie no Deus que vê o fim desde o começo. Confie naquele que escreveu a tua história, aquele que sabe o fim dela.
E se essa pergunta já foi sua, algum dia se você já fez essa pergunta, será que Deus usa o sofrimento para o bem? Se você já se questionou isso em razão de tudo que você está passando, e se você sentiu a presença de Deus através dessa mensagem, se Deus tocou no seu coração e você conseguiu compreender o porquê você está passando por este processo, seja vaso de Deus, seja usado por Deus, seja um instrumento dele. Talvez até o processo que você está passando seja para testemunho do que ele quer fazer na vida de outras pessoas. Compartilha esse vídeo. Seja usado nas mãos de Deus. Se essa mensagem tocou no teu coração, que possa tocar no coração de outras famílias. Conte a sua história, deixe nos comentários. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam sentir a mesma coisa que você sentiu. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Aqui nós não ignoramos a dor humana, o sofrimento. Aqui nós trazemos respostas bíblicas à nossa dor, ao sofrimento, às questões que muitas vezes nós fizemos, a dor da nossa alma, as perguntas da alma. Fica com a gente para mais vídeos e que Deus te abençoe.